Mais um episódio do nosso amado Digcast no ar, né, minha Thiaga? Mais um. E hoje com um assunto, né, muitíssimo importante. Gente, nós estamos recebendo aqui uma pessoa para falar de um assunto que envolve muito mito, muito tabu, muita desinformação. E o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje é muita clareza, muita luz sobre um assunto muito sério que mexe muito com nós mulheres e com uma pessoa muito humana e muito responsável. A gente vai receber aqui hoje no Digcast o Dr. João Pedro Junqueira. Ele é médico especialista em reprodução assistida, fundou em 99, entreguei sua idade aqui, hein, Dr. João? Sim. A Procriar, que hoje é Huntington Procriar, uma das clínicas de maior renome e referência em reprodução assistida, em FIV, em tratamento para congelamento de óvulos, que eu acabei de passar por um. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Digcast, doutor João. Obrigada. O convite, a oportunidade de a gente estar aqui, eu achei genial. Gente, para quem não sabe, o doutor João, ele foi o meu médico responsável. Tem 5 dias que eu fiz a punção de congelamento de óvulos. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso abertamente aqui, né, Bru? Porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a desmistificar muitas coisas. Eu recebi tanta mensagem de tanta mulher falando que gostaria de saber mais sobre isso. E esse assunto, ele é tão tabu, mas ele é tão tabu que eu quero contar um caso antes da gente entrar aqui com o Dr. João. Que, olha pra você ver que louco. Quando eu decidi que eu ia fazer o congelamento de óvulos, a primeira coisa que eu fiz, Dr. João, foi procurar uma clínica que fosse referência, aí eu conheci vocês. E aí, no meu primeiro dia da minha consulta, eu cheguei lá, e aí na hora que eu tava na sala de espera, eu encontrei o marido de uma conhecida minha, e ele também é meu conhecido. E a gente estudou, a gente fez uma pós juntos há muitos anos. E eu vi que na hora que ele me viu lá na sala de espera de uma clínica, que é uma clínica de fertilização, uma clínica de congelamento de óvulos, então, ele ficou muito sem graça. E ele tem muita liberdade comigo, né? E aí a gente foi conversando coisas aleatórias, assim, David, como é que você tá e tal, e nananã, e o trabalho, isso e aquilo. E aí na hora que a secretária me chamou pra eu entrar pra consulta, ele teve um respiro, assim, de coragem pra me perguntar, não, mas e aí, Nath, o que você tá fazendo aqui? Você também não tá conseguindo e tal? Eu já tenho um filho. Eu falei, não, eu tô vindo congelar óvulos pra eu ter uma tranquilidade enfim, pro segundo filho. Eventualmente no segundo filho. Exatamente. E falando de uma forma muito natural. E eu vi o tanto que ele ficou, assim, incomodado primeiro na hora que ele me viu lá. Ele ficou um pouco sem graça. E depois o tanto que ele teve dedos, assim, pra me perguntar o que eu tava fazendo lá. Então, assim, é um assunto que as pessoas... Ainda causa algum tipo de desconforto e tudo mais. Então, doutor João, a gente queria muito fazer esse episódio, porque ao longo dessa minha jornada, eu descobri tanta coisa que eu que me considero uma pessoa com muita informação privilegiada, com acesso a informações sérias, eu falei, gente, eu nunca imaginei isso, eu não sabia disso, isso aqui eu achava que era de uma outra forma. Então, por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui, que é um assunto que mexe muito com as mulheres, né? Ser mãe ou não ser mãe, querer adiar a maternidade, essa é uma realidade cada vez mais comum na sociedade que a gente vive. Então, por isso que a gente falou, vamos levar o Dr. João no Digcast pra gente falar sobre esse assunto com uma informação, com uma pessoa que tem um olhar sério, um médico extremamente respeitado e muito humano. Dr. João, bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui. Eu acho que é muito importante, um dos papéis dos meus propósitos é desmistificar uma série de informações ou desinformações médicas. E aí, obviamente, eu estou falando da minha área, que é reprodução humana, reprodução assistida, fertilização in vitro, congelamento de óvulos. E o que é importante é que a gente consiga levar uma informação adequada para um número cada vez maior de pessoas que vão replicar essa informação. Então, a gente está conversando aqui. Oxalá o maior número de pessoas escutem o Digcast e essas pessoas se transformam em formadores de opinião para outras e vamos exponencialmente levando lá, né? Por quê? Porque hoje tem tanta informação e ao mesmo tempo tanta desinformação, né? As pessoas têm um acesso à mídia social, tanta informação que elas acabam ficando perdidas no processo, né? E infelizmente é uma característica que eu percebo, posso até equivocado, as experiências positivas são pouco replicadas ou divulgadas e as experiências negativas são muito divulgadas ou reverberadas, né? Então, muitas vezes você tem lá 100 eventos,
sei lá, 5 foram inadequados, esses 5 passam a representar 95 e os 95 que foram adequados representam 5. Né? Então, acho que essa oportunidade... E assim, eu estou sempre disponível para conversar, para explicar. Tento sempre falar de uma forma... Fugir do jargão médico, fazer de uma forma que o outro lado consiga entender. Né? Eu acho que muitas vezes médicos, principalmente, eles se escondem atrás dos jargões médicos, daquele discurso. Eu sempre falo com a paciente assim, né? Olha... Sair com dúvida da consulta, sempre vai sair com algumas dúvidas, né? Depois, por isso, tem um retorno, essas coisas todas. Mas se sair com muita dúvida, significa que o meu falar, o meu explicar não atingiu o objetivo. Então, eu sempre peço para os meus pacientes me darem um feedback. Algumas vezes eu empolgo muito na minha consulta, sabe? Eu vou empolgando. Aí de vez em quando eu falo, olha, eu vi esse avião aqui. Eu falo assim, olha, se eu estiver voando muito, me manda abaixar. Se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa que você não entendeu, assim, não hesite em me interromper. A conversa é diferente, né? A minha forma de abordar. E uma outra coisa que é importantíssimo deixar claro aqui, né? Eu me vejo, eu estou falando da minha pessoa, porque eu não posso falar dos outros médicos, óbvio, né? Mas hoje, em determinadas especialidades, antigamente a gente tinha aquele médico que era aquela figura ditatorial, que dava ordem, que não sei o quê, se você não fizer isso, eu não te atendo. Eu acho que o meu papel, ou o papel dos médicos, principalmente nessa área da reprodução assistida, reprodução humana, é ser um guia. Né? Hoje a gente tem que ter um respeito grande pela autonomia do paciente. O paciente tem capacidade de decisão dentro de determinados limites. Né? Claro. Você não pode deixar o paciente tomar uma decisão médica que ele não tenha o tirocínio médico ou cair no buraco. Mas é ser um guia do processo. E aí eu acho que está a chave do processo. Quanto mais você orienta, mais o paciente está preparado para as coisas que podem acontecer. Né? Não que você vai conseguir responder 100%. Olha, durante o tratamento é comum isso aqui não é comum. Olha, durante o tratamento as pessoas ficam preocupadas. Posso tomar um remédio para dor de cabeça? A gente vai esclarecer nesse processo. E eu sempre falo, não perca a rédea da vida. Óbvio que o tratamento você precisa tomar algumas medicações. Hoje os tratamentos são muito mais amigáveis do que eram anteriormente. Né? As pessoas podem ter uma vida absolutamente normal. Alimentação, vida sexual, exercício físico, a gente próximo da coleta dos óvulos. Porque o ovário ele é normalmente do tamanho de um dedão masculino, né? Um dedo... E ele cresce e fica do tamanho de uma laranja grande. Então, assim, o exercício físico pesado, moderado para pesado, a gente pede para segurar, né? parar. Mas uma caminhada leve... Gente, caminhada não faz mal para ninguém, né? Uma bicicleta estática, não é spinning, né? Subir e descer. Mas, assim, e isso ajuda o paciente a aderir mais ao tratamento, né? A entender que ela pode ter uma vida absolutamente normal, quer dizer, durante o processo, né? Óbvio que tem alguma coisa, né? Eu tenho que tomar algumas medicações que são subcutâneas, agulha, né? Subcutânea, mas a paciente mesmo aplica. Então, assim, a gente mudou muito o processo, seja da fertilização in vitro e seja do congelamento de óvulos, tá? E eu posso falar isso por experiência própria, assim, que eu acabei de passar. Foi muito rápido, é um processo de mais ou menos 15 dias, assim, né? Dá ali 20, porque tem um retornozinho depois, mas fechei meu ciclo ontem. Foi muito rápido, a minha vida continuou normal. A Bruna não me deu 1 minuto de férias nesse processo, sabe? Olha, doutor João, a gente tem que passar por cada coisa aqui. A Nath me mandou quando ela fez, no dia que ela fez a pulsão, né? A coleta dos óvulos. A coleta dos óvulos. Ela tava conversando com uma outra amiga nossa pelo WhatsApp, assim, e aí as duas conversando, nossa, eu fiz isso, ai, nossa, esse dia eu fiquei meio zonza. Aí a Nath falando pra ela, falou, a Bruna não me deixou descansar nem 2 horas. Da minha sedação. Eu falei, gente, que mentira, né? Ela que é workaholic, não consegue ficar um pouquinho sem trabalhar. E tem uma coisa interessante, porque a coleta de óvulos é um procedimento cirúrgico médico. Né? Você vai fazer uma sedação. É anestesia local? Não, é sedação, isso que eu ia explicar. Sedação, quando o paciente dorme, é anestesia geral. Só que é uma anestesia geral superficial.
Por isso a gente chama de sedação. Algumas pessoas usam no diminutivo. Odeio medicina no diminutivo. Um procedimentozinho, uma sedaçãozinha, isso não existe, né? As pessoas estão acostumadas, quando você fala anestesia geral, aquela que você intuba, aquela cirurgia geral. Então, qualquer procedimento que você dorme é uma anestesia geral, só que superficial. E essas medicações mais modernas anestésicas, elas são metabolizadas muito rápido. Então, é até um perigo, porque as pacientes saem do procedimento, o procedimento de coleta de óvulos demora 10, eventualmente 15 minutos. E depois 2 horas, 2 horas e meia, fica sob a atenção do anestesista. Tem um protocolo internacional de alta, né? Mas essa anestesia, ela é metabolizada tão rápido, esse anestésico, que muitas vezes a paciente se sente tão bem que ela acha que ato contínuo ela pode sair pulando de paraquedas. Eu falo assim, não, gente, calma, descansa a cavalaria. Essa anestesia, assim, eu falo assim, é feito de manhã, as pacientes vão para casa até meio-dia, estão em casa. Na parte da tarde eu falo, olha, aproveita essa anestesia, ela dá um sono maravilhoso, libera só sonho bom. No final da tarde, levantou 4, 5 horas, dá uma boa caminhada e no dia seguinte você volta às suas atividades normais, com exceção de exercício físico moderado para intenso, né? Mas fazer uma caminhada, uma academia leve, Essa uma parte coisa... você não tá com problema não, né? Exercício físico moderado para intenso. Não, sou sem fazer. Mas eu falei com o Dr. João que eu ia assistir a última temporada de The Crown, 4 episódios só, mas trabalhei de casa com responsabilidade. E é muito tranquilo. E até entrando nesse assunto então, Dr. João, a gente até para falar algumas coisas, o que é mito, o que é verdade. Eu lembro que quando eu fui no consultório, quando eu fui, gente, eu fiz minha consulta no início de novembro, final de outubro, início de novembro, e eu já fui assim, Dr. João, eu não vou fazer no final do ano, porque eu não quero ficar inchada, eu não quero ficar me sentindo acima do peso, porque eu vou viajar e tal. E você virou pra mim e falou assim, Natália, não engorda, não muda nada na sua vida. Então vamos falar disso, doutor João. A coleta engorda, é hormônio que a gente toma? Fala sobre alguns mitos e verdades disso aí. É muito importante, né? Eu lembro muito quando eu me formei, eu não vou falar quanto que eu formei, vou falar da minha idade, usava-se cortisona, né, para vários procedimentos, medicamento, né? E essas medicações foram evoluindo, hoje a gente chama de corticoide. Então, naquela época, muitos anos atrás, a pessoa tomava cortisona e ficava muito inchada, retinha muito líquido, né? A mesma coisa aconteceu com a fertilização. As medicações eram menos desenvolvidas e com o passar do tempo, essa evolução da indústria farmacêutica para essas medicações, né, evoluiu demais. Então, primeira coisa, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro ou coleta de óvulos, a gente não usa hormônio. Tá? O cérebro produz um indutor. Então, o cérebro produz um indutor chamado FSH. Agora eu vou ter que ser técnico. Hormônio folículo estimulante. Eu sempre explico ao paciente que ele é primo do TSH, hormônio tireoide estimulante. Então, o TSH estimula a tireoide a produzir hormônio tireoidiano. O FSH, o cérebro produz e faz com que o ovário produza hormônio, estrogênio e progesterona. Tá? Mas, na verdade, ele está fazendo o folículo que contém o óvulo crescer para romper e ovular. Então, o primeiro conceito, e esse, desculpa, é impossível de tirar. Todo mundo fala que vai tomar hormônio, todo mundo fala que vai engordar. Eu falo assim, olha, aqueles casais ou aquelas pacientes que estão muito angustiadas, realmente estão fragilizados. A pressão da sociedade é muito grande, a pressão pessoal para a maternidade, em alguns casos, é muito grande, né? E faz com que a pessoa coma mais. Então, de vez em quando eu falo com a paciente, eu engordei muito. Eu falo, olha, como é que está a sua dieta? Eu tô comendo um pouco mais, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar cúmplice nesse processo. Você pode falar que é hormônio, eu vou ser parceiro disso, mas não é, tá? Então, assim, tenta segurar um pouco, né? Então, assim, o paciente faz o tratamento, não engorda, não emagrece, não vira para a esquerda, não vira para a direita. Uma pessoa que entra tranquila vai fazer o tratamento tranquilo. Uma pessoa que está intranquila... Não dá câncer, né, doutor Não João? dá câncer. Isso é outra coisa, né? Eu tive um câncer de mama e aí foi porque eu fiz uma fertilização, uma coleta... Gente, a fertilização in vitro, a coleta de óvulos, mimetiza um ciclo menstrual na vida da mulher. E eu sempre falo, nem aula mesmo, para mastologista, oncologista, se hormônio feminino natural der câncer,
ou causar câncer, né? Dar é uma palavra equivocada, causar câncer, nós temos que castrar as mulheres antes de elas terem a primeira menstruação. Aí a espécie não existe. Então, as pessoas confundem determinados hormônios artificiais que se usaram na década de 60, 70 e 80 para, hoje, os hormônios naturais micronizados. Então, assim, tem paciente que tem tensão pré-menstrual com retenção hídrica. Incha antes da menstruação. Né? Tem paciente que chega a ganhar 2 quilos de líquido, não é músculo nem massa. Né? Não é gordura nem músculo. Então, quando termina a menstruação, o que ela faz? Ela entra num processo de perder todo aquele líquido. Algumas pacientes que vão fazer fertilização in vitro ou coleta de óvulos vão ter o mesmo processo, mas que já tinham. Né? O tratamento dá muita dor de cabeça. Não dá dor de cabeça alguma. Algumas pacientes, infelizmente, têm tendência a ter dor de cabeça ou enxaqueca, que está muito relacionada ao ciclo menstrual. Quem faz o tratamento não vai ter mais, não. Só vai continuar tendo. Aí é aquela associação de causa e efeito. Eu fiz um tratamento de coleta de óvulos de fertilização in vitro e tive enxaqueca. Então foi o tratamento que me deu. Mas ela não lembra que no mês passado ou no mês retrasado ela teve a mesma coisa. Né? É o que eu chamo de nexo causal e nexo temporal. A gente tem uma tendência a colocar essas coisas. Algumas pacientes, eu não estou dizendo que o tratamento é isento, algumas pacientes têm uma resposta muito maior da esperada. Então a gente espera lá que a gente colha lá 12 a 14 óvulos. Tem paciente que produz um número muito grande. 20, 30 óvulos. E, obviamente, que esse ovário, ao invés de ficar do tamanho de uma laranja grande, fica do tamanho do quê? De um, sei lá, qual que é a analogia? Um melão. Um melão. Você imagina 2 bolas enormes aqui. Vai ter um desconforto abdominal, o efeito colateral, que é muito comum, é constipação intestinal. Então, eu sempre falo, durante o tratamento, muito líquido, dieta rica em fibra, evitar qualquer tipo de excesso de carboidrato, né? Sei lá, fazendo coleta de ovo, tomando medicação, você vai para um churrasco, você vai para uma feijoada, não combina. Por quê? Porque um dos efeitos colaterais mais comuns chama constipação intestinal. E como o ovário cresce, você tem constipação intestinal com constipação ovariana. Então a paciente não sabe o que está acontecendo. E a gente está sempre preocupado pedindo para a paciente colocar o intestino para funcionar. Para você não confundir uma coisa com outra. Mas, de forma geral, os tratamentos são muito mais amigáveis. A gente precisa desmistificar esse processo. Ninguém está dizendo que não é isento de risco. Vai tomar medicação, vai fazer uma coleta via vaginal, né? Raro, mas algumas vezes a paciente pode ter um sangramento, porque o ovário fica grande e você tem que puncionar esse ovário. Então, você pode puncionar raramente no lugar que fica sangrando. Então, algumas vezes você tem que levar a paciente até para o hospital para fazer a videolaparoscopia para muitas vezes saber onde está acontecendo. Mas é um evento raro. Né? Muitas vezes, assim, não congelamento de óvulo. Né? Eu já tive paciente assim, doutor Pedro, eu quero engravidar, mas eu não quero correr risco nenhum. Eu falei assim, a primeira coisa é você parar de andar de carro. Né? Segundo, engravidar é um risco. Muito. Gente. Por exemplo, você tem hipertensão arterial específica da gravidez fora da gravidez? Não. Você tem hemorragia da gravidez fora da gravidez? Parece óbvio, mas não é, né? Então, a gravidez per si é um evento com risco, né? Então, eu falo assim, eu não quero risco nenhum. Eu falo assim, olha, eu cito muito Guimarães Rosa, né? Sertões, né? Grandes Sertões e Veredas, né? Que ele fala, né? Viver é perigoso. E fora o risco que vem depois que o bebê nasce. Que é o maior, que são os maiores. Né? A pessoa não está preparada para os riscos da gravidez, quanto mais para os riscos de ter filho. Então, se a gente puder aqui ajudar e desmistificar, porque eu falei lá na nossa reunião e falo sempre em palestra, eu não conheço nenhuma paciente que se arrependeu de ter congelado o óvulo. Mas, infelizmente, conheço pacientes que se arrependeram. Eu tive um caso específico que foi muito chato, muito deselegante da paciente, que depois ela me procurou, tempo depois, e veio tomar satisfações. Eu falei, aí peguei a ficha, fui ler, tarará. Em síntese, vou resumir, né? Ela que estava pensando em congelar óvulos, eu expliquei tudo, ela voltou no retorno e desapareceu. Passa-se 5, 6 anos, ela já estava com 42, 43 anos, não estava conseguindo engravidar. Ela me procurou para dizer que eu não tinha a obrigada a fazer o congelamento.
Quer dizer, era uma paciente de seus 35, 36, 37 anos, né? Eu falei assim, olha, está escrito aqui, paciente orientada, que o congelamento de ovo não é uma garantia que você está congelando um bebê na geladeira, que ele virá, mas é a garantia de que você tem pelo menos uma ou mais chances de fazer fertilização in vitro com óvulos da idade que você os congelou. Porque o que manda na chance de gravidez da nossa espécie é a idade do óvulo. E aí uma informação hiper importante. Isso aí vocês podem espalhar para quem você quiser. Não existe um exame que determina a qualidade do óvulo. Olha. Se você achar um médico que está oferecendo um exame para ver a qualidade do óvulo, você foge. Os exames mostram a quantidade de óvulos que eu desperdiço mensalmente. A gente aproveita um e desperdiça vários. Você entendeu? Então, assim, a chance de engravidar espontaneamente ou por fertilização in vitro é dada pela idade do óvulo e não do útero. O útero pode perder um pouco da capacidade, mas estatisticamente é irrelevante. Tem caso na Índia de 72 anos, de uma senhora que engravidou, saiu agora em Uganda, 70 anos, na Itália, 64 anos. O útero é receptivo a qualquer momento. Obviamente que nós estamos falando de óvulos doados, né? Óvulos de mulheres mais novas que podem gestar, né? Sim. Então a primeira coisa é essa, não existe assim, um exame para ver a qualidade do óvulo, você vai ver a quantidade do desperdício. Quanto maior o desperdício, maior o aproveitamento de óvulos maduros que você pode guardar e congelar. Não, pode falar, porque depois eu vou contar um caso sobre isso do óvulo. Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta muito técnica. Como eu sou mais leiga que vocês nesse rolê do congelamento, e acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem ter essa mesma dúvida. Quando você falou assim, aí a pessoa pode produzir, geralmente a gente espera que ela produza 15, e aí ela pode produzir 30 óvulos nesse processo aí, como a Nath fez. Mas eu me lembro, na minha aula de biologia lá da terceiro ano do ensino médio, que a mulher, ela já nasce com todos os óvulos para a vida. Perfeito. Então, quando você fala, produzir o óvulo... eu acho que a palavra, então, eu fui equivocado na palavra. Na verdade, é liberar ou desperdiçar óvulos. O que acontece é o seguinte, vamos tentar resumir para ser bem, assim, menos técnico. A mulher, os óvulos são formados quando ela está no útero materno com metade da gravidez. Todos os óvulos são formados intraútero. 6, 7 milhões. Uau! Entre esses 20 semanas de gravidez, metade da gravidez e o nascimento, ela perde 5 a 6 milhões. Nasce com 1 a 2. Gente, mulher, vou te falar, já... Depois, já tá a cada mês ciclo lunar, mesmo uma recém-nascida, uma menina de 3, de 5, de 8, ou uma adolescente de 15, 18, ou uma mulher de... Até os 34, 35 anos, ela disponibiliza microscopicamente cerca de 1.000 óvulos por mês, querendo usar ou não usar. Desde criança? Desde criança. Quando chega na primeira menstruação, que é a menarca, o cérebro amadurece e consegue capturar desses 1.000, para ovular. E a gente desperdiça 999. Eu estou sendo bem didático, tá? Pois muito bem. A partir da adolescência, tenta imaginar um cardume de 1.000 folículos com óvulos. Chegam na superfície 20 a 30. Ok? Ok. Vou pôr 20. 980 eles nem têm oportunidade de ser utilizados, já vão ser desperdiçados. Desses 20 que chegam ali, né, 20 a 30 ali, né, no início da puberdade, é aproveitado, e aí que eu falo de desperdício. Se eu tenho 20, 19 são desperdiçados. Se eu tenho 30, 29 são desperdiçados. E à medida que o tempo passa, o número de óvulos, ou folículo é a casa do óvulo, folículo é o que contém o óvulo, né? Esse número vai diminuindo. Então, por volta dos 35, nós temos a cada mês 12 a 14, 15, 16 folículos. Então, vamos pôr 16. Uma moça de 35 anos com 16. Ela vai utilizar, a natureza vai amadurecer um folículo e liberar, ovular um óvulo sem nenhum gasto de energia.
e os outros não vão ter condições idênticas para ovular. A nossa espécie, todos os mamíferos maiores de grande volume, não podem ter ninhada. Então o cérebro foi setado, e aí vocês colocam por Buda lá, Maomé, Jesus Cristo, eu sou darwinista, né? Por Darwin, uma baleia, uma égua, não tem mais do que um, por quê? Porque não cabe, não tem como gestar. É diferente daqueles mamíferos de menor porte. Então, se você pegar um ultrassom de uma, desculpa o termo, porca, uma leitoa, uma coelha, uma cadela no cio, você vai ver que o ovário fica do mesmo jeito que as pacientes fazem quando faz fertilização in vitro e congelamento de óvulo. O cérebro desses animais já foi preparado para produzir, liberar uma grande quantidade de indutor, de alimento. Olha, Então, gente, todos os legal. folículos nesses animais têm oportunidade de terminar e ovular. Por isso que esses animais têm ninhada, né? Nós não. Então, o que a gente faz no congelamento de óvulo, na fertilização in vitro? Esses folículos com os ovos vão ser desperdiçados de qualquer coisa. O que você faz? Você, através das medicações injetáveis, que não são hormônio, são o análogo do indutor natural, você enche a mesa de comida e os folículos vão lá se alimentar. Só que a gente não pode deixar com que a paciente ovule igual um desses animais, senão ela vai ter ninhada. Se ela tiver relação sexual, ela vai ter 13, 14, 15, 8 óvulos e aí é uma catástrofe, né? Então, por isso que a gente faz a coleta antes de ocorrer a ovulação. Então, eu falei errado, não é produzir, é desperdiçar. E olha só, você pode ter uma moça de 30 anos com 20 folículos. Eu posso usar meu caso como exemplo, doutor João. Eu tenho 38, vou fazer 39 semana que vem. E é muito importante as pessoas terem essa noção, porque lá na clínica a gente vê o tempo todo um jargão que tem lá que é trintou, congelou. E eu acho isso tão importante porque, olha, você vê como que é um funil mesmo. E desde a primeira consulta você me mostrou isso, doutor João. É um funil, assim, você tem um número de folículos. Desses folículos, nem todos vão gerar óvulos que vão poder serem pegados, puncionados, e desses nem todos vão estar maduros para congelar. No meu caso, eu com essa idade, eu tive 21 folículos, que foi uma quantidade que todo mundo falou assim, nossa... Para sua faixa etária, você estava ponto fora da curva para cima. Para cima, foi ótimo, foi super legal. Aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai medindo lá e vai vendo a evolução. Quando fez a minha punção desses 20... Olha você ver como é que é importante a gente tomar essa decisão rápida de congelar, enfim. Desses 21, o doutor João conseguiu puncionar 13. Dos 13, conseguiu congelar 9 maduros. Então, assim, não é que se você tem 21 folículos, você vai congelar. As pacientes pensam, eu falo muito isso, é um funil de seleção natural, né? O andar de baixo sempre é menor que o andar de cima, né? Isso. Algumas pacientes têm essa oportunidade. Você pode ter pacientes mais novas que, infelizmente, vão ter menos óvulos a serem aproveitados. Isso por quê? Porque quando na barriga da mãe, né, no útero materno, esses óvulos foram produzidos, o cesto se encheu menos. Se ele se encheu menos, ele vai se esvaziar mais rápido. Né? Então, você pode ter mulheres vamos pegar 35. Uma paciente com 20, uma paciente com a média de 12 e uma paciente com 2, com 3. Infelizmente, os tratamentos para congelar óvulo e fertilização, para quem tem pouco desperdício ovariano, a técnica fica ineficaz, né? Porque aí você tem que fazer N coletas para obter 1 a 2 ovos a cada vez, para terminar com 8, 10, por exemplo, né? Então, quer dizer, uma fertilização in vitro, você precisa de 8 a 10 óvulos para terminar com 1 a 2 embriões, hein? Olha pra você ver. Olha como é que é cruel. É muito importante as pessoas entenderem, porque na hora que eu falei que eu tinha pego 9, todo mundo, nossa, Nath, você tá com 10 filhos, 9 mais o Nando. Eu falei, não, gente, não é isso, É uma né? luta. Depois, ao fertilizar, o número menor fertiliza, depois a evolução do embrião. E outra coisa, gente, outro ponto para a gente desmistificar. A medicina, a nossa ciência, ela não transforma um óvulo inadequado em adequado. Ela não transforma um folículo inadequado em adequado. Né? Você não transforma um embrião que não é fadado a virar gravidez a engravidar na fertilização in vitro. As pessoas acham, né, que o laboratório, você está brincando de Deus. Não, gente, nós estamos imitando a natureza. Facilitando o processo. Nós estamos o laboratório de fertilização in vitro nada mais é que uma trompa artificial, ok?
E o que a gente consegue fazer é imitar, é mimetizar a natureza. E por que que a fertilização in vitro é vencedora? Porque você aproveitando esse desperdício, você tem mais matéria-prima para trabalhar. Então vamos fazer um exemplo bem legal. Vamos imaginar que a mulher tenha 12 ciclos anuais. A primeira coisa, ela não tem 12 ovulações, não é matemático. Provavelmente 12 ciclos vão dar 10 óvulos. Tá? Desses 10 óvulos, 1 a 2 estão fadados a virar gravidez eventual. Olha como é que olha como é que é complicado. É muito difícil engravidar. Então vamos imaginar que nós coletamos 12 óvulos. E esses são viáveis, tá? Maduros ou viáveis. É como se eu pegasse 1 ano da vida reprodutiva da mulher e colocasse e levasse e guardasse. Ou guardasse quando é congelamento de ovos, ou utilizasse para fertilização in vitro. Outro mito, né, que não é nem do congelamento, eu faço uma fertilização in vitro e aí eu tenho 9 embriões, eu tenho 9 filhos, eu falo assim, desculpa a brincadeira. Gente, isso aqui não é padaria, não, me dá 1, me dá 2, me dá 3. É uma luta. Tem pacientes que lutam para ter 1 embrião, você entendeu? Esses são aqueles casos estressantes, né? E aí, Natália, eu acho que é importante isso. Quanto mais cedo nós começarmos a pensar em congelar, e naquela nossa conversa nós mostramos, né? Quando uma paciente começa a falar de congelamento de óvulo, seja pelo ginecologista, e aí é importante os ginecologistas começarem a explicar, né? Tem que fazer parte da consulta. E aí, como é que está o seu Porque planejamento familiar, as pessoas acham que é só contracepção, né? DIU, pílula, preservativo, não. Verdade. Congelamento de óvulo é planejamento familiar. Né? Com certeza. Então você tem que começar a falar isso cedo. Os estudos, os europeus e os americanos, que são os principais estudos, eles mostram que a paciente demora de 3 a 4 anos para congelar óvulo depois que teve o primeiro contato com o tema. Então, se eu tenho 28, ela vai congelar com 31, 32. Se ela tem 32, ela vai congelar com 35, 36. Né? Por quê? Hoje tem um certo pensamento fantasioso, né? Isso não vai acontecer comigo, isso não é para mim, isso é para o outro. É como se o tempo não fosse passar, né? O tempo está voando, né? Então, o ideal, quando a gente fez a campanha do Trintou, Congelou, é justamente isso. Nem é que você tem que congelar com 30, mas pense no assunto. Eu falo, olha, estudante de medicina, empreendedora, não só de medicina, qualquer mulher que vai investir na carreira, ela tem que congelar ovo mais cedo. Ela tem que pensar em congelar quando ela está na faculdade. Porque ela não vai congelar na faculdade, mas vai congelar logo depois. Né? É um procedimento caro. Não é barato, mas hoje existem programas específicos para universitárias, para jovens empreendedoras. Né? E o mais importante, que eu acho que é o mais legal, quem congela óvulo não é infértil, não. Ninguém diz que a pessoa que congela óvulo é infértil. Né? Aí eu estou numa clínica de infertilidade, não existe mais isso, chama-se clínica de fertilidade, em que você aborda homem trans, casais homossexuais masculinos e femininos, né? Eles não são inférteis. Né? Você tem casal infértil, sim, com dificuldade de engravidar, e você tem as mulheres querendo congelar óvulo. Então, acabou que era uma clínica de infertilidade, né? Eu chamo de clínica de fertilidade no sentido amplo do processo. Né? E quanto mais informação a gente levar, e aí é uma rede, né? É igual o jogo, é um dominó, não? Um dominó vai bater no outro, você vai espraiando a informação para o processo. Por quê? Depois dos 42 anos, gente, engravidar espontaneamente ou com óvulos de 42 em fertilização in vitro é um evento raro. Esse sim é um grupo de mulheres, de casais, em que as mulheres têm essas idades ou mais, que vão lutar muito para tentar obter uma gravidez. E muitas vezes o caminho passa a ser até ovo-doação. Usar óvulo de banco, em que mulheres mais novas doam esses óvulos e ficam guardados no banco. Igual você tem banco de sêmen, né? Mesma coisa. Então, se eu consigo congelar óvulo de 30, 32, quem diz que eu vou utilizar esse óvulo, né?
Na verdade, eu quero que a paciente engravide espontaneamente, né? Exatamente. Agora, se eventualmente ela cair naquele grupo pequeno das pacientes que não conseguem engravidar, eu tenho uma reserva técnica de óvulos daquela idade, em que tudo é mais fácil. Eu até brinco, desculpa aí as pessoas, né? Até reza brava funciona quando a mulher é mais nova. Quando ela é um pouco mais velha, a reza brava já não funciona tanto. É uma figura de linguagem só para entender que existe o que eu chamo de janela de oportunidade. Então, não é que a janela se fecha aos 35 anos. Não, não é isso. Mas existe uma faixa, que eu falo ali até os 34, eventualmente 35, em que tudo é mais fácil. Com certeza. Depois dos 35, quer dizer que eu faço 36 hoje, eu desci o abismo da infertilidade? Não, de forma alguma. Mas a diminuição da fertilidade vai se acentuando depois dos 35, 36. Aí vai a cada tempo. E dos 35 até os 42 é uma curva descendente. Né? E não Então, adianta romantizar isso, né, doutor João? Infelizmente, não. Eu acho que hoje as pessoas têm uma certa ilusão de que a medicina vai resolver tudo. Né? E, na verdade, você consegue dar uma chance de gravidez a partir de uma determinada idade com doação de óvulos, né? E que é uma decisão muito difícil, né, gente? Você está adotando o material genético alheio. Eu acho que a doação de óvulos tem uma coisa genial. Você vai gestar, você vai parir no sentido bíblico, você vai ter cordão umbilical, você vai ter troca sanguínea, que a gente sabe que existe troca sanguínea, entendeu? Tem todo um processo, mas o material genético é de uma doadora compatível fisicamente com você. É uma forma, hoje, cada vez mais comum, né? Porque as mulheres estão postergando demais a maternidade, é um direito delas, mas tem um preço a se pagar. E o congelamento de óvulo, primeiro, não é milagre. Ninguém está aqui dizendo que é você ter lá garantia, 8, né? 10 óvulos, você vai engravidar. Na verdade, você está guardando uma fertilização in vitro, que você faria naquele mês que você coletou, para utilizar lá na frente. 4, 5, 6, 10 anos depois. E aí, quanto mais óvulo nós tivermos, mais chances você tem lá na frente de fazer mais tratamentos de fertilização in vitro. E fora a paz de espírito que dá, doutor João, eu acho que eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, eu não tô fazendo isso para necessariamente usar, mas eu quero ter essa segurança e eu quero tirar um espaço que está ocupando na minha cabeça, porque esse é um tema que, como você falou, é muito sensível para várias mulheres, né? A gente teve lá na nossa conversa, a gente teve mulher falando assim, olha, eu não quero ser mãe, tô decidida sobre isso e já resolveu sobre isso. Agora, a gente tem muitas mulheres que querem, de alguma forma, ter ali um tempo. A gente tem pessoas... Eu estava muito na dúvida, estava me martelando. Eu falei, gente, eu preciso tirar esse espaço da minha cabeça, preciso tirar esse elefante das minhas costas. Então, assim, eu acho que nem é só isso, né? Tudo que isso envolve, que a gente pode ter recursos, né? Hoje em dia. E eu acho tão importante, doutor João, a gente falar sobre... É um momento muito frágil da vida da mulher que muita gente ganha em cima disso de uma forma ruim, assim, né? Eu digo assim que teve eu tava num evento até nosso, e aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, Nath, aí você não vai ter o segundo filho, você tem uma forma tão boa. Eu falei, não, eu vou congelar. Aí a pessoa virou pra mim, e assim, não é de maldade de forma alguma, virou pra assim, mas você já tá fazendo uma dieta pra você congelar seus ovos? Eu falei, que dieta? Não, você tem que fazer 6 meses de uma dieta, procura... Tem nutricionista que é especializada nisso, senão você vai pegar, seus ovos não vão ser bons e tal. Você vai jogar seu dinheiro fora. Aí, fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, que dieta? Eu falei, minha dieta é ótima, eu como de tudo, eu alimento super bem e tal. E quando eu fui em você, foi a primeira coisa que eu fui te falar, né? E você falando isso, falou assim, Natália, isso é uma desinformação tamanha, porque é isso que você falou, não tem nenhum exame que mostre a qualidade do óvulo, né? Perfeito. E as pessoas, hoje em dia, eu acho que elas... Tem algumas pessoas que aproveitam desse momento de muita fragilidade para muitas mulheres para poder vender dieta da lua, dieta do... Dieta anti-inflamatória, dieta da melhora do óvulo. Olha, essa aqui é um papo de informação e o que a gente está vendo aí fora são coisas de cadeia, tem que prender. Né? A minha visão. Por quê? Porque essa desinformação, ela visa outros interesses que não o bem-estar do paciente.
Entendeu? Olha, eu falo com os pacientes, falei com você, olha, você está se sentindo um pouco fora do peso, quer melhorar o seu peso para sua autoestima? Super bem-vindo, né? Olha, minha alimentação não é legal, acho que eu tenho que melhorar. Nutricionista está para ir. Mas essa máfia, essa camisa de força que está se criando, né? Eu tenho paciente de 42, 43 anos, há 1 ano fazendo dieta anti-inflamatória para engravidar. E agora chega no consultório, não consegui engravidar. Quer dizer, ainda bem que a nossa espécie, os óvulos não são modificáveis à qualidade por esses eventos que as pessoas gostariam. Ela pode até acreditar que a dieta que ela está fazendo vai melhorar a qualidade do óvulo, mas isso é inverídico, isso não é cientificamente correto. E aí eu vou usar alguns termos, algumas expressões, alguns casos difíceis. Por exemplo, mulher alcoólatra engravida. Mulher que cheira crack, engravida. Ninguém está dizendo que a gravidez vai bem. Alguém falou isso? Ninguém está fazendo apologia de droga. Né? Pessoas com excesso de peso engravidam espontaneamente. Pessoas com baixo peso engravidam. Né? Então, os óvulos, gente, eu sempre uso essa analogia. É como se você tivesse uma mina de diamante bem profunda. Tudo que acontece no dia a dia está na superfície. Um dia lindo, um tsunami, um terremoto, qualquer coisa, está ali. Qual que é a influência lá no fundo? Muito pouco. Eu vou falar 0. Né? Agora, o que atinge a qualidade dos óvulos? Tratamento para câncer, radioterapia, quimioterapia. Isso vai lá na profundeza. Isso leva, infelizmente, ou a perda total dos óvulos. Olha. Quando eu faço um tratamento oncológico, vamos imaginar uma paciente com câncer de mama há 32 anos. Eu tive uma amiga exatamente esse caso, que não conseguiu ter dependendo filho. dos quimioterápicos que vai usar, ela vai entrar em menopausa precoce. E a gente tem vários pacientes que entraram em menopausa precoce por causa de radioquimioterapia, que não afetou o útero e engravidaram com o óvulo doado. Agora, como é que eu tenho que usar uma palavra aqui bem educada, né? Eu acho injusto o que está sendo feito em relação a isso. Com relação à alimentação. Olha, eu recebi uma paciente de fora de Belo Horizonte que ela está numa nutricionista que ela mandou trocar todas as panelas. Porque é tóxico. Mandou comprar panela de aço cirúrgico. Ela foi olhar... 3 panelas de aço cirúrgico custavam 35 mil reais. Gente, aço cirúrgico é aquele que você faz os instrumentos de cirurgia. Quando não pede, esse é mais simples, né? Para trocar todas as panelas de alumínio, porque o alumínio é tóxico, porque elas não estão engravidando, e pede para comprar panela de vidro, frigideira, panela. Eu falei assim, gente, quantas pessoas têm condição de fazer isso? Né? Gente, lá atrás, nossas avós usavam aquelas panelas de ferro que enferrujava. O ferro enferrujava junto com feijão, né? E era uma forma de você não ter anemia, né? Hoje não. Hoje nós viramos de cristal. Né? Quer dizer, virou, o que eu vou falar aqui? Um estapafúrdio, né? E as pessoas compram isso assim com a maior... Elas entram no processo, aí você vai lá, tenta explicar. Eu desisti. Não, doutor João, você está aqui justamente para... Eu viro e falo assim, ó, isso aqui... A gente precisa de você. Não, eu falo desistir no seguinte coisa. O paciente fala, eu estou tomando 27 vitaminas. O que o senhor acha disso? Eu falei assim, não sei. Qual que é a sua dieta? Gente, é dieta brasileira. Arroz, feijão, carne qualquer que seja. Se não quiser comer carne, você vai comer ovo, lácteos, né? Nós plantamos taioba, couve, né? Você precisa de uma dieta, né? Rica em fibra, feijão. A dieta tá aí. Não. Eu agora só me alimento de hambúrguer. Obviamente você vai ter um problema nutricional. Mas qual que é o... vamos lá fazer as analogias. Se hambúrguer em excesso fizesse mal, o americano não existia. É, verdade. Você concorda? Agora, as dificuldades para engravidar estão diretamente relacionadas à idade da mulher. Certo? Então, uma mulher que come muito bem aos 50 anos, a fertilidade dela é 0. E uma pessoa que come muito mal aos 20 anos é hiperfértil.
Sim, não tem correlação, né? Ô, doutor João, e até pra gente trazer, desde que eu o conheci e que a Nath fez esse procedimento com vocês lá na Procriar, o que eu tenho visto, assim, é todos os processos, né? Desde o primeiro momento que você chega lá, todos os processos são muito humanos. Muito. E eu acho que isso é muito importante. E você tem uma facilidade de se comunicar com a mulher, parece que você entende a gente, não é? Demais. É uma coisa assim que eu, mesmo não tendo feito a consulta, eu percebi isso. Mas o que eu queria saber, e que a gente até conversou no nosso encontro também, mas eu acho que é muito importante que mais pessoas tenham condições de ouvir, é o papel mesmo do homem em todo esse processo. Como é que você vê que acontece essa parceria ali do homem? Onde que eles podem ajudar a mulher? Claro que é uma decisão dupla, né? Ter um filho é sempre uma decisão de duas pessoas. Sempre não. Na maioria das vezes é uma decisão de duas pessoas. Pode acontecer de ser de uma só, né? Mas na maioria das vezes é. Mas como é que você acha que o homem pode ser melhor mesmo nesse momento nesse processo? Parceria. É entender, é estar do lado, é dividir tarefa. Eu percebo nos últimos anos os parceiros participando muito mais ativamente, entendeu? Das consultas, dos procedimentos. Não são todos, tá? Mas assim, eu acho que só o fato do parceiro, do homem, estar do lado e dizer sim, vamos junto nessa jornada, eu acho que já faz a grande diferença. Não precisa ir longe não, gente. Eu tenho casais formados há muitos anos em que o parceiro não apoia em nada. Mas chega... Gente, eu tô falando de casos ponto fora da curva. Tipo assim, se você tiver esse filho é seu. Uhum. Não sei. Eu só vou dar meu espermatozoide. Se isso é ponto fora da curva. Aí eu viro e falo assim, não, mas não é bem assim. Uma vez um paciente, um homem, um parceiro falou assim, é assim sim. Aí, nós sempre lá na clínica, a gente tem essa pegada do acolhimento. É natural. Depois eu vou até contar um caso super interessante. Quando eu fundei a clínica há 25 anos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma psicóloga recém-formada que quisesse entrar na minha vibe, que eu queria que tivesse uma pessoa o tempo inteiro ali do lado acompanhando. E obviamente que eu tenho 25 anos de clínica, mais um pouco. A gente tem muita história. Uhum. Os homens hoje são mais participativos, eu percebo isso. Tem alguns que são, na minha visão, ainda fora da curva, mas eu diria que é parceria, gente, é apoio. Muitas vezes a pessoa fala assim, e aí, o que eu posso te ajudar? Estou falando do parceiro. Tem filho, como você tem filho. Olha, hoje eu tomo conta do filho e você vai lá fazer sua coleta ou vai fazer seu exame. Gente, é um sorriso. É pegar na mão. Você entendeu? Infelizmente, a fisiologia reprodutiva da mulher faz com que quase todos os processos passem por ela. Ok? Eu vou mudar isso? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, eu acho que o homem participativo, parceiro, é isso aí. Eu vou voltar aqui só uma coisa. Eu era muito sério. Sempre fui muito sério, muito estudioso. E eu tive vários mestres, tá? Várias pessoas que eu considero mestres, assim, Mas na relação médico-cliente, uma figura que me marcou muito foi o Dr. Salvador Silva, fundador do Hospital Mater Dei. Eu era estagiário e ele bancou para os estagiários um curso de relação médico-cliente com a Clara Feldman. Nossa. Vou falar o nome aqui. Lá atrás. Então, assim, uma figura que já via que precisava criar ginecologistas com uma visão mais humana. Depois eu tive um chefe de preceptoria de residência, que eu acho que é um dos caras mais geniais que eu conheço, Gerson Lopes. O Gerson hoje trabalha com sexualidade humana, um grande professor. E depois eu fiz pós-graduação na França e fui acompanhar um obstetra. É uma clínica muito grande, posso falar o nome, José Ricardo Fiuza Horta. E eu cheguei, um colega meu o auxiliava, estava precisando de outro auxiliar, eles me procuraram, aí eu comecei a trabalhar com o Dr. Zé Ricardo, né, lá no Mater Dei, que não sei o que e tal. E na época eu já trabalhava muito com feedback, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim,
doutor Zeicato, você está gostando do meu trabalho? Não, estou gostando muito. Você é muito estudioso, muito inteligente. Eu marco a cirurgia às 6 da manhã, você chega às 4, né? Mas você só tem um problema. Você tem que desmunhecar um pouquinho. Isso é muito sério. Você precisa ser mais feminino. Você sabe? Você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo. E, obviamente, que isso é um crescendo, né? Uma outra coisa, aí é meu pai e minha mãe, né? Meu pai foi pioneiro em fazer psicanálise no Brasil, em Belo Horizonte, na década de 70, né? E aí, um dia ele chega em casa e fala assim, olha, eu descobri que psicanálise... Freud, gente, não estou dizendo que está certo, errado, não estou fazendo apologia. É a sua realidade. A minha realidade. É igual ir no médico ou ir no dentista todo ano. É prevenção. Então, eu começo a fazer psicanálise com 13, 14 anos, né? Depois eu tive um irmão drogadicto, a família teve que fazer terapia de família. É aprendizado, né? E tem feito terapia ao longo desde os 13 anos. Então, E outra coisa, né, gente? Junta tudo, né? Você ser um ginecologista, você ser um homem ginecologista, você tem que entender... Não que eu entenda tudo da mulher, desculpa. É impossível. Mas escutar, pegar na mão. Muitas vezes o médico não deixa o paciente nem falar, né? É, verdade. Então, assim, tem tudo a ver com o quê? Com aquilo que você se propõe. Entendeu? E eu falei naquele coisa, eu sou pró-mulher, entendeu? Os homens precisam aprender um pouco, sabe? Eles precisam aprender um pouco mais. Então, a minha profissão me permitiu isso e trabalhar com reprodução humana e com infertilidade, trabalhar com essa fragilidade, entender o outro, né? Ser mais humano, ser mais empático. Uhum. A nossa sociedade latina, ela fala demais, né? Muitas vezes a mulher quer o quê? Uma pessoa para escutar, uma pessoa para pegar na mão e não falar nada. Tá ali do lado. Não sei se eu falei muito, desculpa. Não, nada. Maravilhoso. Doutor Jorge, a gente já tá chegando aqui pro final, a gente tem as perguntas que a gente sempre faz, mas eu acho que de tudo isso que a gente falou aqui, é muito importante a gente deixar aqui um recado sobre a liberdade de escolha da mulher, né? Então, e é importante a gente saber disso, porque quando você congela o óvulo também, né? É uma coisa que você tá congelando que é sua. E quando a gente congela um embrião, acho também que a gente tem que deixar esse... não é esse alerta, mas... É um ponto de atenção. Um ponto de atenção, né? Que isso aí envolve também uma outra pessoa. Então, é muito importante, na hora de tomar essa decisão, pensar, né? O que é... O que está por trás, o que você pode fazer. E ter um acompanhamento humano, como sei lá, a gente tem um acompanhamento humanizado. Eu tive com a Cássia, né, que está com você desde o início. Cássia é psicóloga? A Cássia é psicóloga. Ah, legal. Eu brinquei que eu falei assim, nossa, eu tô terapeutizando, eu acho que eu não preciso. E aí, gente, foi uma conversa tão maravilhosa. Ela trouxe para mim tantos... outro foco, é outro enfoque, né? Não, é maravilhoso. Então, eu acho que isso é importante a gente falar. E, doutor João, como a gente está aqui, né, avançando para o final, a gente tem um quadro aqui, doutor João, no Digcast, que... Pegar o doutor João de surpresa. Vai. Tem convidados nossos que a gente sabe que eles estão esperando essa pergunta, que é o seguinte, doutor João. A gente tem aqui o nosso avião plotado com Fia Mulher. O que esse avião representa pra gente? Ele representa um sonho. A gente o DIG, né, nasceu de um sonho, da gente poder levar liberdade de escolha para as mulheres, pra gente poder levar um lugar de acolhimento, um lugar seguro, que as mulheres possam falar sobre crescimento, sobre empreendedorismo, sobre dinheiro, sobre escolhas, né? E que a gente possa crescer ali, que a gente possa encurtar caminhos, ser esse espaço. E o avião, pra gente, ele representa uma materialização de ir pra onde a gente quiser. E a gente fala isso, que a gente vai comprar o nosso avião plotado, tá, doutor João? Isso é real. Parabéns. Quem pensa pequeno, fica pequeno. Quem pensa grande, vai grande. Exatamente. Boa grande. Vai acontecer. Boa longe. E é o nosso sonho, né? Então, assim... Então, doutor João, qual que é hoje o seu avião plotado, assim? Que sonho que você tem hoje, depois de tanta história, assim, de estar ainda tão forte, trabalhando ativamente no que você ama, né? Que você fala com tanto amor do que você faz. E pode ser qualquer coisa, tá, doutor João? É ter força e saúde para continuar sendo médico. Uma vez eu fiz um negócio, entrei para um grupo, para multinacional, vendi parte da clínica. E a primeira coisa que o brasileiro pergunta é assim, e aí você vai aposentar? Eu falei assim, isso é falta de educação, você falar isso com o médico. O médico não aposenta, se ele aposentar, ele morre. Porque na minha visão, gente, o médico é um curioso.
né? O médico é uma figura que precisa ler, estudar, ele faz parte, é inerente a ele. Então, o meu avião plotado, eu sou uma pessoa reconhecida na minha área, eu tenho uma clínica que eu gosto muito, que eu criei desde o primeiro tijolinho, tomo conta, tenho uma família top, sensacional, uma mulher empresária que eu sempre apoiei, voa hoje mais alto do que eu, né? Então, meu avião plotado é saúde para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Maravilhoso, Nossa, né, Bro? lindo, maravilhoso, arrasou. E é tão legal que a gente conversa com muitos profissionais que chegaram muito longe e esses profissionais, eles sempre falam da família. É um ponto muito incomum. Das pessoas que chegam muito alto. Pessoas que chegam muito alto, na nossa visão aqui no DIG, são pessoas que deixam um legado. Sim. Então, e sempre tem ali a família como a base. Mas deixa eu contar uma coisa. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhum pudor em dizer. A Procriar e hoje a Huntington Procriar não seria o que é se não fosse a Raquel, minha esposa. Quantas vezes eu estava para desistir, para não dar um passo e ela me apoiava, vamos sim, que não sei o quê. Brigas homéricas, né? Eu não querendo ir, ela querendo me empurrar para frente, eu fazendo, sabe? E eu olho para trás, momentos cruciais da minha carreira, ela me empurrou. Demais. Positivamente. Posso para frente, né? Com certeza. Eu acho que hoje eu seria menor sem a minha parceira, a minha esposa, que é a Raquel. Ai, até arrepiei aqui agora. A gente quer conhecer a Raquel, né? Com certeza. Levar a Raquel no DIG. Levar a Raquel no dia. E a nossa pergunta final? Agora a gente tem uma pergunta final, Dr. João, que é uma pergunta também que a gente faz para todo mundo que vem aqui no DIG, que é o seguinte, e é até legal porque você já tem uma caminhada grande aí. O que o Dr. João diria pro João, que ainda não era doutor, lá de 20 anos? Se você pudesse encontrar com ele, o que você falaria para ele? Não mude nada do que está na sua cabeça. Respondi? Segue Demais, firme, é isso. demais. Eu sempre tive um defeito, né? Minha família sempre me cobrou isso, né? Eu era muito decidido, né? E eu, quando era mais novo, queria ser cientista, né? Aí eu entendi que ser médico incluía tudo. Eu falei, vou ser médico. Não, mas de alguma Aí, forma fazendo medicina, eu falei assim, eu era piolho de congresso. Congresso de cirurgia, de gastro, de psiquiatria, eu já quis ser psiquiatra, pediatra. Um dia, eu estava no 7º período de medicina, eu assisti um congresso de ginecologia e obstetrícia. E escutei um médico chamado Gerson Lopes dando aula. Eu falei assim, eu vou ser ginecologista. Olha. Aí eu fiz residência, dentro do Mater Dei eu descobri a reprodução humana, a fertilização in vitro. Eu vou fazer reprodução humana e vou para fora. Vou para a Europa. Então, se eu voltasse naquele médico, né, 20 anos eu estava entrando para a faculdade, tinha acabado de entrar. Oh, gente, que saudade que eu tenho, me dá vontade de chorar. Nossa, passar no vestibular e começar a fazer medicina foi a coisa mais fenomenal da minha vida. Desculpa, a coisa assim, mais fenomenal. Então, se eu voltasse dos 20 anos, eu falei assim, cara, continua desse jeito. E esse momento tá bom demais, né? Aproveita. Sabe, eu sempre fui um apaixonado, assim, nossa, dá lágrimas, assim, de felicidade, entendeu? Não mudaria Claro que a gente muda alguma coisa, tá, gente? Isso é ilusão falar que não, mas assim, no geral, eu sou um cara... não sei se existe isso, abençoado, né? Eu acho que... Outra coisa, tem 50% que é meu, 50% dos outros, né? Então, tem meu esforço também, claro, né? Muitas noites não dormidas, plantões, etc, etc, etc. Mas sempre fiz com um amor, assim, pela medicina... Nossa, você falou agora, eu tô me vendo com 20 anos lá na faculdade, lá no ICB, lá na faculdade de medicina. Putz. Que legal, que doutor delícia. João. Ó, doutor João, como eu sei que você não é das redes sociais, que você é da moto e do rock, sabia? Uau, sério? Doutor João é da moto. Isso aí Ah, é não, papo pra outro gente. podcast. Moto, eu faço motocross. Na verdade, eu faço trilha, né? Ah, que legal, gente. Tá vendo? Eu gosto muito de música. A gente olhando aqui, ó, não diz. Não, todo mundo acha que eu sou nerd, cientista, médico branquinho, eu sou meio branco, né? Eu falo, não, esse cara não vai andar no meio da terra. Né? É minha paixão. Todo sábado eu saio para fazer trilha.
Tenho Que uma legal. turma de moto e vou para esse mundo aí fora de Nova Lima, Raposos, não sei o que, vou espairecer. Ai, que delícia. Como o gente. Dr. João é dessa tribo, ele não é das redes sociais, eu vou deixar aqui o @, para quem quiser seguir, tá, gente? É o @Procriar Medicina Reprodutiva. Lá tem o link do site, tem muita informação pro pessoal seguir também. O Dcast vai sair aqui também, né, Thiago, em todas as redes. E, Dr. João, assim, né, eu queria deixar aqui um recado final que, assim, a pergunta que a gente mais recebe aqui no DIG é... Eu sou mãe, a Bruna é mãe, a Adriana somos mães, né? E nós somos mulheres reais, assim. A gente vive o nosso sonho do nosso avião plotado, mas a gente, com isso também, tem os nossos filhos, a gente não romantiza a maternidade. Mas para falar que é possível, né, Bru? É possível para essa mulher que muitas vezes está aí na dúvida entre, né, acha que tem que ser carreira ou maternidade, né? É possível. O existe, né? Claro. E eu acho que a gente precisa cada vez mais é aprender a gerenciar expectativas, para a gente viver de uma forma mais leve, tanto a maternidade quanto a nossa carreira. É possível a gente viver uma carreira que a gente idealiza, a nossa empresa, crescer ela de uma forma sustentável, responsável, respeitando, né, os nossos... as nossas escolhas, os nossos limites, mas que não é fácil, né? Não é fácil, né, Bru? A gente passa muito perrengue aqui, Porque a maternidade, até após o período da gestação, que biologicamente é nosso, a maternidade, ela cai mais para a mulher, né? Sim. Então, a gente tem que, primeiro, conversar sobre esses assuntos que desmistificam que só a mulher pode fazer e cada vez mais mostrar que é possível conciliar. Talvez a gente não seja todo dia a melhor mãe do mundo e talvez todo dia eu não seja a melhor profissional do mundo, mas equilibrando os pratinhos Claro. cada dia, Gente, a gente consegue bons resultados. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com ajuda, com parceria, com essas coisas todas. Nós estamos no século XXI, gente, nós não estamos no século XVII, não, pelo amor de Deus, né? Pessoas tóxicas têm que ser incineradas, desculpa, sabe? É parceria, isso. apoio. Muitas vezes o que eu percebo é que o outro lado está com medo. Ao invés de ver como uma parceira, uma pessoa que vai fazer crescer, é como se estivesse ameaçando, né? E a maternidade, assim como tudo na vida, né? Eu vou trazer aqui o que eu falei lá no nosso encontro, que para mim foi um grande ensinamento da Sheryl, do livro Que Ele Faça Acontecer. A gente é muito fã dela aqui. Ela era a mulher ali junto com o Mark Zuckerberg do Meta, né? Facebook, que tocava. Mas ela fala muito sobre a decisão mais importante da vida de uma mulher é com quem ela escolhe dividir a vida. E isso é muito importante. Não tenho dúvida. Companheiro, companheira, enfim, quem que é essa pessoa e quem que é essa pessoa que você vai escolher para dividir a sua vida, as suas escolhas, a escolha de ser mãe ou não da maternidade, porque isso vai influenciar 100% no seu negócio, na sua carreira, na forma como sua maternidade vai ser, na forma como você vai... a mãe que você vai ser também pro seu filho. Então, isso é muito importante da gente... Não, mas outra coisa, desculpa, não sei se a gente tem tempo. Homem tem medo. Eu sou cheio de medos, sempre tive medo. E você precisa de uma pessoa do seu lado que te ajude nos medos. Achar que você não tem medo, que você é fera, foda, que não sei o que, isso é uma ilusão, isso é uma casquinha, né? Então, assim, todo mundo tem medo. Claro. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando de medo, né? Então, se você tem lá uma parceria, ou uma família, ou um grupo unido que dá energia para você seguir e vencer o medo. Agora, pode ter certeza que lá na frente tem outro medo que vai aparecer e que você vai poder vencer. A vida é cheia de medos. O que não pode é não ter ajuda, não ter parceria, e esse medo te embotar. Embotar no sentido de você não ir para frente. Você entendeu? Então é isso mesmo, empreendam mesmo. E vai para lá, vamos. A gente precisa de gente melhor no mundo, sabe? Gente mais audaz, mais... Agora, de novo, homem tem medo, gente. Homem é igual a qualquer pessoa, tem medo. Muitas vezes ele finge que não tem, mas... a gente poder falar, né, sobre as nossas vulnerabilidades, Sim, poder abrir sobre isso e, de fato, escolher pessoas que vão entender ali que o filho, né, é uma decisão muito séria. E, gente, é sim 50-50. Aí não vira e fala assim, mas eu não posso amamentar. É a única coisa que você não pode fazer como homem é amamentar, tirando isso, todo o resto.
pode, né, ser feito. Então, muito obrigada, Dr. João, por esse papo que foi tão gostoso, né, Bru? Delicioso e muito Informativo. muito conhecimento, né? Muito informativo. Muito Eu obrigada. agradeço a oportunidade de novo. Eu hoje, na fase que eu estou da minha vida profissional, poder levar a melhor informação e uma coisa que eu sempre falo, eu falo com o coração. A gente Entendeu? consegue ver. Eu falo com o coração aquilo que eu sinto. E, de novo, como propósito é ser um profissional de ajuda. E aquilo que é um ditado mineiro, né? Se você não pode ajudar, pelo menos não atrapalhe, né? É isso A mesma mesmo. coisa serve para o médico. Se você não tem nada de bom para falar com o paciente, fala nada, não. E com essa, Terminamos esse mais um episódio do Digcast. Muito obrigada, Dr. Eu João. que agradeço mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio do Digcast, né, minha com Thiaga? certeza. Tchau, gente. Beijos.